Estamos ao vivo, boa tarde. Bora para mais uma aula, né? Do nosso método. Deixa eu enviar o link aqui pro pessoal. Preparada aí, querendo muito fazer essa aula de hoje. É uma aula muito especial. Vou esperar 5 minutinhos, tá? Para iniciarmos nossa aula de hoje. A aula tá incrível, bem didática, direto ao ponto. Tenho certeza que você vai gostar muito. E que vai agregar, vai abrir um pouquinho mais sua mente com relação a vendas. Com certeza. Já tem até alguma dica aqui nesse card que tá aqui, ó. Aulão gratuito, 5 etapas de vendas. O passo a passo prático para conduzir, encantar e fechar mais vendas. Já tem aí os 5 pilares já. Conexão, investigação, apresentação da solução, tratamento de objeções e fechamento. Tem muita gente que estava me pedindo essa aula, falando que precisava melhorar as vendas. Eu quero só ver se não vai entrar. Eu preciso que continue entrando nas aulas, né? Pra poder eu tá fazendo as aulas. Não faz sentido fazer a aula se a pessoa não entrar, não participar, né? Agora eu vou começar. Já deu tempo. Sejam bem-vindas a mais um aulão gratuito. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um aulão gratuito. Eu estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Para conhecer mais um pouquinho sobre vendas, aumentar mais o conhecimento de vocês. Mas deixa eu me apresentar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Rocha. Acredito que quem tá aqui já me conhece, mas se outras pessoas forem assistir esse aulão, né, que vai ficar aqui no YouTube disponível, já me conhece. Eu sou Beatriz Rocha, eu trabalho com vendas há mais de 20 anos, embora tenha a carinha de novinha. E eu desenvolvi o meu método MC, que é o marketing comportamental, tá? Hoje, deixa eu ver, fica melhor pra mim. Prontinho. Tá dando? Pronto. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu não quero trazer uma aula cheia de teoria pra vocês. Eu quero trazer uma aula prática. Vocês sabem que eu gosto de praticidade e, como outras pessoas já falam pra mim aqui, é anti-procrastinação as minhas aulas, as minhas dicas, tá? Bom, uma aula que, quando terminar a nossa aula, eu quero que vocês apliquem o que vocês aprenderam, tá? Então hoje vamos falar sobre 5 etapas para fechar uma venda. Um passo a passo para você entender como conduzir uma conversa e transformar essa conversa em uma oportunidade real de vendas. Bom, eu separei algumas dicas que considero muito importantes para você trabalhar cada etapa da melhor forma. Porque muitas vezes a pessoa ela sabe até vender. Ela conhece o produto, que é muito importante, inclusive. Ela conhece os serviços que ela faz, sabe do potencial dela, sabe o preço. Mas mesmo assim, ela não consegue fechar a venda. Isso já aconteceu muito comigo, tá? No início, quando eu tava trabalhando principalmente até com atlons, isso acontecia muito comigo. Eu ficava, meu Deus, mas eu apresentei tudo. Apresentei todos os planos. E por que a pessoa não tá vendendo, não tá fechando vendas comigo, né? E eu sempre fui um tipo de vendedora que gosta de se autoanalisar e ver o que tá errando, onde tá errando, que precisa melhorar. Então, é por isso que hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho, né? Porque eu busco isso. Eu vou entrar aqui Vou entrar por aqui, ó, porque eu consigo ver os comentários, viu? Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu acho que dá pra ver. Aqui, acho que dá, né? Pronto. Vou deixar aqui sem áudio, pra não atrapalhar. Enfim. Então, muitas das vezes, não é o produto, né? O problema não é você não saber, não é o produto ser ruim, né? Pode estar na forma como você que está vendendo conduz a conversa. Quantas vezes já aconteceu do cliente ir até você, fazer perguntas sobre o produto, e às vezes você acha que falou tudo, que explicou tudo, e a pessoa sumiu e você não sabe o porquê que aconteceu, né? Então é isso, eu quero começar com uma frase que resume muito tudo que nós vamos conversar hoje. Que é, venda não é convencer, venda é conduzir. Essa é uma frase que me marcou, né, na minha trajetória, porque eu sentia, até eu mesma estava incomodada com o fato de que parecia que eu estava sempre querendo insistir pro cliente comprar. Eu parecia desesperada para fechar aquela venda ou pra, sabe? E aí, eu acredito que seja algo que muitas pessoas têm, né, passa por isso. E é muito interessante a gente entender porque a gente começa a mudar a forma como a gente aborda, né? Então, bora lá. Bom, uma venda, ela acontece quando você consegue entender o que o cliente precisa. Mostra que a sua solução, ela tem que ser uma solução que faz sentido para ele, né? Então, você tem que ajudar ele a conduzir, você tem que conduzir ele até ele tomar a decisão de comprar. Existe uma coisa muito importante. As pessoas, elas gostam de se sentir importante. Elas gostam de sentir que elas estão sendo ouvidas, que alguém realmente entendeu o problema delas, que você não está simplesmente tentando empurrar uma coisa para elas. Ontem eu estava conversando com a minha mentorada e eu falei o seguinte para ela, eu falei assim, as pessoas elas não gostam de vendedor.
Quando o vendedor chega na sua porta, você para pra ir, você gosta? Às vezes, eu vou falar por mim, às vezes eu falo, ai meu Deus, vem aquele homem querendo me vender de novo. Fica aquela insistência, aquela coisa. As pessoas, elas não gostam de vendedor. Já tem aquela trava, aquela coisa assim, ai, o cara quer vender pra mim. Se uma pessoa com pinta de vendedor, que você olhar assim, tá querendo me vender algum produto, te mandar uma mensagem, você vai fazer questão de responder ele? Eu, para ser que bem sincera, não iria fazer questão de responder logo. Entendeu? Porque as pessoas, elas não gostam de vendedor. Não gostam de se sentir, como é que eu posso falar? A palavra não tá vindo na minha mente. De sentir manipuladas, né? Sentir que você tá manipulando ela, querendo forçar ela a fazer algo que ela não quer. E um adendo. Uma atenção aqui que eu dou pra vocês é aqui. Não pule as etapas. Siga as etapas das vendas, 5 etapas que eu vou falar aqui. Tenta ao máximo seguir as etapas certinho. Não pule. Porque o que acontece? Possa ser que você não consiga. Possa ser não. Na maioria das vezes acontece que você não consegue vender se você não segue as etapas corretas. Não seguir a estratégia. A não ser que seja uma pessoa que ela já viu o seu produto, que ela quer, que é o que ela quer, que ela já tá ali decidida. E não é todo mundo que tá nesse momento de compra. Tem pessoas que tá assim, que gostam de fazer perguntas. Eu mesmo, antes de comprar algo, eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Eu gosto de entender o produto, de ter certeza que aquele produto ali, ele realmente vai trazer a solução que eu quero. Então, a melhor estratégia é você seguir, né? Você não pode fazer a etapa 1 e simplesmente correr para a etapa 5, já querer fechar a venda. Né? Não pode fazer uma pergunta. Você pergunta ao cliente qual que ele quer, qual plano que você quer. De telemedicina, um exemplo. Qual assinatura de telemedicina você quer? A gente tem isso, aquilo outro, já joga aquela rama de informação em cima do cliente. Né? E depois já fala assim, olha, o melhor que eu acho que o melhor para você é o plano simples, que é R$39,90. Já joga o preço em cima do cliente. Você não pode descobrir uma coisa e jogar todos os outros produtos em cima do cliente, né? Ou você já não pode falar uma coisa pra ele do produto e já falar, já contar tudo, né? Porque muitas vendas, elas são perdidas justamente por isso. Porque o vendedor, ele tá tão preocupado em vender que esquece de entender quem está do outro lado, qual é a necessidade dele. Eu coloco a assinatura de saúde, gente, porque é um dos produtos que eu trabalho, mas é pra todos os nichos, todos os lados, não importa o serviço que você vende, tá? E eu coloquei aqui até eu coloquei até no PDF, que eu vou dar, que é um presente que eu vou dar pra vocês, alguns exemplos. E um dos exemplos eu vou citar agora, basicamente bem explicado, o da assinatura de saúde, né? Vamos imaginar que uma pessoa, ela entra em contato com você e diga assim, ô Janes, eu quero saber mais sobre assinatura de saúde. Primeiro, você tem que explicar o que é a telemedicina, caso ela não conheça. Até aí tudo bem, né? Aí vamos supor que a cliente fala assim, e quais são os planos? Eu gostei da telemedicina, quais são os planos que você tem? Agora olha só, muita gente acaba cometendo esse erro. Pegar todos os planos e começar a falar, olha, eu tenho um plano X, que tem isso, plano Y, plano Z, tem um psicólogo, nutricionista, cardiologista, e joga tudo ali em cima do cliente. Joga o caminhão dos clientes e aí fica cri, porque o cliente não vai querer mais te responder, amor. Não vai. Eu falo assim, eu já lembro de quando Gente, o que mais aconteceu comigo, as minhas melhores experiências com vendas assim, e dos maiores erros que eu cometi foi trabalhando com a Tom, a forma como eu abordava. Então eu tava sempre, sabe, acontecia no início, acontecia muito de eu jogar aquele caminhão de informação dos planos que tem, benefícios, tudo de uma vez, e acontecia isso, de eu ser até bloqueada, do povo não me responder mais e ficar só o grilo, que eu joguei um monte de caminhão em cima dele, um caminhão de informação em cima dele, né? Então não façam isso, pelo amor de Deus. O que vocês podem fazer é o seguinte. Primeiro façam uma pergunta, olha. A Janice vai fazer do jeito certo. Ela vai fazer assim, ó. Me conta uma coisa. Essa assinatura seria pra você ou pra alguma pessoa? Existe alguma necessidade específica que você gostaria de entender sobre a assinatura de telemedicina? Entendeu? E aí ele vai explicar, vai responder, né? E vai falar assim, olha, eu tenho meu pai que ele é idoso. E aí eu preciso muito de um plano, né? Que eles falam plano. De um plano que possam atender, possa me ajudar. Porque eu ouvi falar, né? Que tem os médicos especialistas. Eu queria saber se tem. Aí a Janice ia responder. Ela ia saber, entender a dor do cliente, o que ele precisa, né? Ele não precisa um plano pra ele. Talvez se você falasse todos os planos ali, ele ia correr, você nem ia fazer essa venda. Agora você entendendo qual é a necessidade dele, você pode falar, pronto. Eu tenho uma informação muito importante. Eu consigo entender melhor... Eu consigo sim sanar essa dor. Eu tenho um plano que inclusive é o plano simples e ele tem geriatria, né? Que vai atender a necessidade do seu pai. Qual é o nome dele, por favor? Aí o cliente vai lá e responde. O nome dele é Givaldo. O nome do meu pai é Givaldo. Perfeito. O nosso plano, ele conta com mais de
nesse plano, nessa assinatura de saúde, você tem mais de 3 especialidades. E o senhor Givaldo consegue sim passar pelo geriátrica, tá? O geriátrica pode passar os exames pra ele, fazer o acompanhamento. Inclusive, olha aqui, você manda uma prova social, né? Aqui você mostra pra ele uma pessoa que conseguiu consultar, não explica. Pronto, você começou, você entendeu a dor do cliente, né? Você não começou já vendendo, parecendo que você só queria vender. Você começou parecendo que você queria entender ele, pra dar a melhor solução. Entende? Não é assim já você jogando. Então, bora para as etapas, né? A etapa número 1, que é a conexão. Vocês já sabem que vocês não devem fazer, né? Começar já vendendo, já querendo jogar a venda para cima do cliente e falar demais. Agora, bora lá. Primeiro, você tem que criar conexão antes de vender, né? Então, você cria conexão, você mostra pro cliente que você se importa com ele, né? O primeiro objetivo nunca deve ser logo falar sobre o produto, é fazer o cliente se sentir ouvido, se sentir querido. Agora, vamos dizer assim que você presta um serviço como massagem ou depilação. O cliente manda uma mensagem para você, boa tarde, tudo bem? Quanto é que tá a depilação íntima completa? E aí você já responde, boa tarde, e tá. Manda lá a tabela de valor pra ela. A cliente, ela não se sente importante. Ela não se sente importante. Agora a diferença de você, oi meu amor, tudo bem? Qual é o seu nome? Seja muito bem-vindo ao meu espaço. É um prazer falar com você. No caso, você gostaria de fazer uma depilação completa? Ou, entendeu? Ou você poderia já falar assim, a seguir, eu vou te enviar aqui nossa tabela de valores, tá? Aí a pessoa vai lá, vê a tabela de valor, responde, meu nome é fulana. Você pode falar, fulana, Aí você pode falar, olha, já te enviei aí a tabela de valores, quando é que a gente pode marcar? Eu tenho vagas pra essa semana, XYZ, tal dia. E aí a pessoa vai lá, ela se sente querida, ela se sente importante, né? Porque você falou muito bem com ela, deu boas-vindas e tudo mais. Você foi entender se realmente, como ela já foi uma cliente já que sabe o que queria, é muito bom, né? Conduzir. Mas nunca chegue já falando, tudo bem? Ok, pá, lança, nem conhece, não sabe nem o nome da cliente, não pergunta nada, não cria conexão, nem nada. E se a pessoa, ela for uma pessoa que não souber o que quer, não for depois falar, você trabalha com depilação? Aí você vai falar, trabalho sim, aqui a tabela de valores. Gente, não se trabalha desse jeito, eu espero que não tenha ninguém assim, que seja assim, né, desse jeito, pelo amor de Deus. Primeiro você tem que criar conexão com o cliente, né? Entender o que ele precisa se sentir ouvido, se sentir bem-vindo, né? Cumprimente de forma natural, não seja robótica, né? Você precisa perceber o que o cliente quer, né? Ele não tem que sentir parecendo que você só tá copiando e colando agora, né? Ele demonstra interesse genuíno. Beatriz, eu gosto de mandar áudio curto, né? Não vai mandar áudio grande, a não ser que você esteja ali, né, dando aula, ensinando alguma coisa. Mas um áudio, oi, tudo bem? Como é que tá você? Seja muito bem-vindo. Me fala aí, qual é o seu nome? Entendeu? Observe os clientes, tá? Bom, eu preparei um exemplo aqui. Uma forma errada que é, oi, eu tenho o produto, o cliente falou com você. Oi, você vende suplemento, vamos supor. Aí o cliente vai falar com você, você vai falar, oi, tudo bem? Eu gostaria de saber se você vende melatonina. Aí a pessoa vai lá, aí a forma errada de responder é assim, oi, então, eu tenho esse produto aqui, ele é R$ 99,90, você quer comprar? Você compraria dessa pessoa? Eu não. Agora, olha só a pressão que a pessoa colocou na mensagem, né? Você quer comprar? Como que você se sente quando a pessoa fala logo assim com você? Você nem sabe que realmente, qual o problema em si que ela tem, né? Você não sabe o nome da cliente, você não conhece a cliente. Agora olha a forma certa, olha a diferença. Olha só a diferença. Oi, eu vi que que bom que você se interessou. Eu tenho sim melatonina, mas me conta uma coisa. Você tem problema com insônia? Se sente cansada? Ou nem isso, eu nem falaria isso. Eu falaria assim, oi, tudo bem? Que bom que você se interessou. Eu tenho sim a melatonina, mas me conta uma coisa, qual é o seu nome, meu amor? Aí a pessoa vai lá e já se sente como? Ela se sente muito bem, né? Pra conversar com você, pra se abrir, pra falar. Ela pode começar a falar que ela tá se sentindo, não tá dormindo, que tá cansada. Ouça o seu cliente. Ouça quais são as dores dela, porque você vai conseguir apresentar bem melhor a solução que é a melatonina. Olha, a nossa melatonina, ela tem esse componente aqui que vai te ajudar a chegar no sono mais profundo, descansar, se regenerar. E aí a venda vai acontecer de forma mais natural, tá? Seja amiga dos seus clientes, né? Crie um laço de amizade, converse, pergunte se tá bem, né? Faça um bom atendimento. Que se ele não comprar com você, ele vai indicar anteontem, uma cliente minha da telemedicina, ela pegou e começou a divulgar nos grupos lá dos amigos dela. Começou a divulgar, mandou meu número, falou pro pessoal que eu vendia uma assinatura de saúde, que eu era muito atenciosa e que eles poderiam falar comigo, que é o plano perfeito pra caminhoneiro, que ela mandou naqueles grupos de caminhoneiro. Vocês acreditam? Eu não tava nem esperando, do nada ela mandou, eu tô vendo um pessoal mandando mensagem pra mim. Falei, será que é alguém da querendo a mentoria? Só que eu olhava as fotos assim, não parecia ninguém que trabalhava com vendas, né? Que tudo isso a gente tem que analisar. E aí,
quando eu vejo a mensagem dela, aí ela falou, oi meu amor, mandei, indiquei você, viu nos grupos, nananã, ela mandou o print de como ela falou, eu falei, meu Deus, olha só, né? Que interessante. Cria um laço, pergunto se ela tá bem, se ela não tá bem, eu troco, né, resenha com ela das coisas do WhatsApp, que ela fica postando, que eu posto também, ela fala. Então, assim, você criou conexão, cria conexão, né? Agora, bora pra investigação. A investigação, você precisa descobrir, né, o que o cliente precisa. Que faz parte, né, da conexão ali, você já consegue, já se você for uma pessoa observadora, você já consegue ali ir além, né? Você já consegue já entender o que ela precisa. Você cria a conexão, o cliente tá ali te respondendo, significa que a conversa ela tá fluindo muito bem. Aí você vai para a segunda etapa, que é fazer algumas perguntas, né? Você precisa responder elas, descobrir o que elas precisam, né? Você pode perguntar o que a pessoa está buscando resolver, qual é a maior dificuldade hoje que a pessoa tem, se já tentou alguma solução antes, o que seria ideal para ela, o que é mais importante para ela na hora de escolher. Às vezes um cliente chega para você, você que é massoterapeuta, chega com, eu quero fazer uma modeladora. A pessoa tá cheia de ponto de tensão, toda torta. Eu mesmo, primeira vez que eu fui fazer modeladora, mas eu tava toda torta, gente. Toda torta. E eu precisava de um tratamento totalmente diferente do que eu queria. E perguntando pra mim, a minha massoterapeuta, ela entendeu o que eu precisava. Falou, olha, seu problema, vai, entendeu? Foi me explicando tudo mais. Hoje eu faço tratamento, ó. Não tava nem conseguindo ficar assim desse jeito que eu tô aqui. Porque a massoterapeuta lá foi procurar entender o que eu precisava e me apresentar o melhor pra mim. E você não vai saber se você não perguntar pros seus clientes. Tá? Só que toma cuidado. Existe o erro que eu já até falei. Que a pessoa fazer muitas perguntas. Falar demais, né? Deixa o cliente falar. Você não tá fazendo uma entrevista de emprego, não. Faça uma pergunta, escute o cliente. Se a pessoa te mandar áudio, melhor ainda. Sabe por quê? Melhor ainda, porque significa que é uma pessoa que ela tá se sentindo à vontade com você. Aí depois você fala a próxima pergunta, tá? Uma regra prática é que quanto melhor você pergunta, melhor você vende. Observe o tipo de cliente, né? Tem cliente mais objetivo, que já vai direto ao ponto. Então você precisa ser objetivo com esse cliente que vai direto ao ponto. Não precisa ficar enrolando, porque o marketing comportamental também é isso. Entender quem está do outro lado e adaptar a sua comunicação para quem está do outro lado. Se você perceber que a pessoa não gosta muito de áudio, que é a pessoa que só escreve ali, escreva. Tá? Sempre escreve, ou se você for mandar áudio, seja objetiva. Fale logo aquilo ali que você quer, o mais curto possível. Porque pessoas que não gostam muito de falar em áudio, né? Não gostam de ouvir áudio muito longo. Então você tenta ser mais objetivo ali, que era um erro que eu cometia. E depois que eu comecei a me adaptar bem, eu comecei a vender muito melhor. Até hoje eu tenho um cliente da Dom, que às vezes tem algum problema, alguma coisa eu ainda resolvo. Até hoje meus clientes às vezes até falam assim, olha, fulana, ela trabalha indicando Tom, de vez em quando eu indico ainda. Mas como virou uma febre, né? Pessoal, muita gente trabalhando, né? Agora, depois que você fez conexão, investigou, entendeu, agora sim você faz a apresentação da solução, né? Que agora você já chegou na terceira etapa. Você já criou conexão, já sabe o que ele precisa. Agora você vai trazer a solução para ele. Não venda as características do seu produto. Fala, olha, meu produto é assim, é assado, é X, é Y, é Z. Não. Você vai falar dos benefícios que esse produto vai trazer para o cliente. Como esse produto vai ajudar a sanar a dor que o seu cliente, você descobriu que ele tem, né? Você não vai despejar as características do seu produto, né? Você vai conectar aquilo ali na solução na dor que o cliente tem. Um exemplo, você não vai simplesmente dizer, meu serviço tem acompanhamento durante 30 dias. Você vai dizer, como você me falou que sua maior dificuldade é não saber o que fazer depois que começa, nesse acompanhamento você terá orientação durante 30 dias para não ficar sem direção. Percebe? Eu usei a própria fala do cliente para apresentar a solução. Isso é uma coisa que acontece que converte muito a venda. Tá? Isso muda completamente a percepção que ele tem sobre você como vendedor, sobre o seu produto. A fórmula ela é simples. O que você oferece, o problema do cliente, o benefício que ele terá. E quanto mais a sua oferta fizer sentido para aquilo que o cliente acabou de revelar, maior tem de ser a chance de conversão. Tá? Tem a quarta etapa, que é a etapa de objeção. As objeções nada mais é do que o cliente está em dúvida. Ele tem dúvida. Né? Ele não está dizendo que não vai querer o seu produto. Se ele te fizer perguntas e mais perguntas, não significa que ele não vai querer o seu produto. Ele só não está convencido o suficiente. Vai ter clientes que vai fazer objeção, que são perguntas, né? Que são perguntas e são dúvidas e tudo mais. Tá? Nem todo cliente, ele vai fazer objeção para você. Tem clientes que já vai entender ali, já quer e vai comprar. Tá? Então, as objeções mais comuns que eu separei para vocês, até que você pode até já ter ouvido já. Que está caro. Vou pensar, eu já ouvi muito.
caro, eu não ouço tanto assim não. Mas vou pensar, misericórdia. Vou falar com o meu marido ou com a minha esposa. Agora não é o momento. Não rebata esse cliente. Nunca rebata o cliente. Eu quero que você não faça isso. Você não tem que rebater. Se o cliente fala que tá caro, você não fala assim, mas não está caro não. Você acabou de entrar em uma disputa. E você não quer disputar com o seu cliente. Já ouviu aquela frase que fala assim, o cliente sempre tem razão? Não, é exatamente isso. Você não vai rebater com ele, não vai brigar com ele, não vai querer dizer que ele tá errado, não. Você tem que investigar. Você tem que investigar o porquê daquela objeção. E não rebater. Como você pode fazer isso? Eu vou deixar um exemplo aqui pra você entender melhor. Você pode dizer assim, eu entendo perfeitamente. Eu te entendo perfeitamente. Quando você diz que está caro, é em relação ao investimento ou você ainda não percebeu se essa solução realmente faz sentido pra você? É porque, no caso, você tá querendo entender o porquê daquela objeção. Por que pra ele tá caro? Por qual motivo? E aí você vai conseguir entender melhor esse cliente. Ele vai te responder, você vai entender o porquê, e aí você vai trazer a explicação, né, a solução. A gente pode falar assim, porque eu acho que esse produto não vai sanar a minha dor. Eu acho que não acho que vale esse valor todo. Falar, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Por exemplo, a pessoa fala assim, R$ 250 num emagrecedor. Só que a pessoa antes, né? Antes eu já passei pelas etapas, vamos supor que eu já falei com a pessoa já falou que tem segurança, que não, quando vai vestir as roupas, que as roupas não cabem mais nela, que tá muito gorda, que não tá bem da saúde. E aí na hora que eu apresento tudo, faço todas as etapas, chego na etapa que eu já mostrei os benefícios que ela vai ter com o produto, ela simplesmente fala pra mim que tá caro, que acha caro. Depois que ela sabe do valor, não, é muito caro, 250. Ela, eu entendo você. Mas assim, sabe, eu já me senti assim como você. Eu já estive nesse lugar. É muito ruim quando a gente vai numa loja, você toca na loja, não. Vai na loja e às vezes a gente gosta de uma certa roupa e não tem, já aconteceu muito isso comigo. Então, pra mim, na minha percepção, é muito mais caro. É isso, é a minha dor emocional, eu não poder comprar a roupa que eu quero, é eu não ter saúde, é tão ruim você se sentir mal, às vezes você querer sair, você não ter ânimo, você não ter força, ficar doente, é ruim demais. Eu realmente entendo sua situação, foi por isso que eu quis muito trazer essa solução pra você, porque passar pelo processo de emagrecimento, junto com a ajuda desse produto, fez, sabe, transformou não só a minha vida, mas também de muitas outras clientes que eu tenho. Eu já te mostrei, no caso aqui, nessa etapa, eu já teria mostrado o meu antes e depois. Mas eu posso vir com antes e depois de uma cliente minha e falar o quanto características que essa cliente teria com essa outra. E aí a pessoa vai falar, poxa, realmente, tá barato, não tá caro não. E aí pode ser que eu consiga fazer a venda. Você entendeu? O macete de você entender o porquê da objeção. Tem outra objeção, vou pensar. Se o cliente falar vou pensar, você não pode falar assim, tá bom, qualquer coisa você me chama. Já aconteceu isso? Com você? Do cliente falar isso, depois você não chamar, depois você só responder assim, tá bom, qualquer coisa você me chama. Meu filho, se você falar isso aí, a conversa vai encerrar e depois, o cliente não vai falar com você. Muito difícil. Pode acontecer, mas o cliente não vai falar, não. Não faça isso. Em vez disso, você responde, claro, existe alguma dúvida que ainda não ficou clara pra você e que eu possa esclarecer? Porque talvez, por exemplo, ele quer pensar no preço, talvez ele tenha ainda alguma dúvida, talvez ele não tenha entendido ainda o benefício, porque tem pessoas que às vezes a gente explica, mas eles não conseguem entender, então às vezes também fica com vergonha de perguntar de novo. Quando você faz, você abre para o cliente poder se abrir e falar o que realmente está impedindo ele de fazer a compra, né? Talvez ele possa estar inseguro, ele ainda precisa descobrir se realmente esse produto ainda talvez você possa não ter deixado tão claro para ele, né? Então é isso. Outra objeção que eu já vou aqui, já tô falando já as quebras de objeções aqui para vocês, mas tem outra que é preciso falar com meu marido ou com minha esposa. Se o cliente ele falar isso, você pode responder da seguinte forma, eu entendo perfeitamente. Essa decisão, ela depende exclusivamente da aprovação dele ou dela. Se o cliente responder que sim, você responde, perfeito. Então eu posso falar com vocês dois amanhã, assim eu consigo explicar direito e vocês podem tirar qualquer dúvida. Percebe? Você não deixou a conversa morrer. Se ela falou que ia falar com o marido, ou ele falou que ia falar com a esposa, você pergunta se a decisão depende do outro. E se a pessoa falar que sim, você vai lá e já marca um dia, um horário para retornar o contato. Você não deixa o cliente ao léu e fala, tá bom, qualquer coisa eu tô aqui. Não, você fala, ok, você vai por aí, vou pensar. Você pergunta, se a pessoa fala, eu tô ainda tentando decidir, eu vou fazer as contas pra ver se dá pra mim comprar ou não. Você fala, beleza, quarta-feira eu posso entrar em contato com você? Pra gente poder conversar, ou alguma coisa assim, quarta-feira eu posso entrar em contato com você? Pra gente conversar melhor sobre o produto e tudo mais. Aí a pessoa fala, sim, pode sim. Nunca deixe sem uma data, sem um dia, sem um horário, sem um momento. Se a pessoa fala, porque meu cartão vence dia 10. Aí eu vou poder comprar dia 10. Fala, beleza, então dia 9 eu entro em contato com você, beleza? Pra gente deixar tudo certo. Deixa uma data.
deixa, você tem que comandar a venda, você tem que conduzir, não é o cliente. Tá? Não é assim, tudo bem, beleza, qualquer coisa você fala comigo, não. E agora bora pra etapa número 5, que é o fechamento. Agora você chegou na parte de conduzir o cliente para a compra. Muita gente faz tudo certinho, cria conexão, investiga, apresenta, trata a objeção e aí na hora de fechar, mata a venda. Na hora de fechar, a pessoa pergunta assim, ó, então, você vai querer? Não. Se o cliente ele demonstrou interesse, você tem que conduzir. Bom, tem 3 formas de você fechar essa venda. Primeiro, o fechamento direto. E aí, vamos dar início? Posso te enviar os dados para você fazer a sua inscrição? A segunda etapa, a segunda forma, fechamento por escolha. Tem clientes, é por isso que é legal vocês entenderem os tipos de cliente, como funciona a mente e a forma de cada cliente comprar. Porque tem cliente que é legal essa forma aqui, ó. Você prefere começar hoje ou amanhã, que é cliente que gosta dele mesmo estar tomando a decisão, se sentir que está comandando, sabe? E outra pergunta também, você está conduzindo... Outro fechamento é pelo próximo passo. Perfeito, vou te enviar agora as informações para concluirmos a sua inscrição, certo? Tem cliente que ele funciona assim, que esse tipo de condução para fechamento vai funcionar melhor com ele. Então, tem cliente que funciona assim. Você fala assim, vou te enviar as informações para você concluir a sua inscrição, beleza? A chance de você fechar com esse cliente é muito maior, tá? Agora vamos para as regras do fechamento. A venda, ela precisa de direção. Se você não conduz o próximo passo, muitas vezes a conversa, ela simplesmente termina e você não vende mais. Lembra do exemplo que eu falei, do cliente, que ia falar com o marido? E aí, a forma que eu falei para responder é o quê? Amanhã eu entro em contato. Então, assim, como eu falei, você conduz, você tem data, você tem horário. Nem todo mundo tá no dia, no horário, na data, no momento de comprar. Já aconteceu diversas vezes de eu me interessar por um produto e eu falar, beleza, eu quero esse produto, eu gostei muito dele. Mas eu não tô no meu momento de compra, ainda fico em dúvida, será esse investimento desse valor? Vou esperar a data tal que eu compro essa coisa. Eu tenho uma coisa que eu quero comprar, que é uma coisa que vai... Perdão, gente. Perdão. Que é uma coisa que vai sanar... Que é uma coisa que é boa pra mim, mas eu ainda tô assim, dúvida, com medo de comprar errado, entendeu? E às vezes a gente não tá no momento de compra. Ai, meu Deus, saiu aqui. Às vezes a gente não tá no momento de compra. O cliente às vezes não tá. Então você entender o momento dele e deixar já um próximo passo já pronto, vai fazer toda a diferença, tá? Bom, a recapitulação das 5 etapas, tá? Conexão, que você tem que criar confiança. Investigação, entender a necessidade do cliente. Apresentação da solução, mostrar como você pode ajudá-lo. Quarta, que é o tratamento da objeção, entender o que está impedindo o cliente de tomar a decisão. E o quinto passo é o fechamento, tá? Se vocês lembrarem de uma única coisa dessa aula, lembre-se disso, não pule etapas. Grave isso na mente de vocês, não vou pular etapa. Dá vontade de você falar logo e aí você fica animado, o cliente tá ali falando com você já quer fechar. Não, lembre de não pular etapas, não pule etapas. Eu vou deixar um bônus pra vocês, né, que é um PDF, né, com resumo dessa aula pra você poder escrever no caderno, gravar, tenta aplicar isso, tá? E eu quero agradecer muito pra você que ficou aqui na aula hoje. Eu sei que hoje existem muitas coisas que disputam a atenção de vocês. Às vezes dia de domingo você quer descansar, às vezes tem outras coisas pra fazer, né? Mas você ficou aqui comigo e eu agradeço muito, tá? E como eu já falei, que é o guia prática da aula que eu deixei. Mas o interessante desse PDF, desse guia que eu vou dar pra vocês, que é o guia da nossa aula, é que ele tem algumas coisas pra você ir colocando em prática. É pra você estudar mais ainda, depois dessa aula aqui, você estudar ainda mais aprofundado. E essa aula, ela também vai ficar disponível no YouTube. Assim que estiver disponível, avisa vocês lá no grupo, tá? E aí você pode assistir a aula novamente e ir escrevendo no caderno de vocês certinho. Vocês vão amar o PDF, eu vou mandar pra vocês, tá? Bom, tem o segundo bônus que eu preparei pra você é um checklist de aplicações, tá? Que é um checklist prático pra você aplicar essas 5 etapas. Eu não quero que você assista a aula, anote um monte de coisa e amanhã você esqueça tudo. Então, nesse PDF que eu vou mandar pra você desse guia, além de ter atividades, tem um checklist no finalzinho pra você fazer, ó. Conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo, é muito legal, isso vai ajudar você. E é um método anti-procrastinação, tá? É muito engraçado que uma aluna me falou assim, ai meu Deus, eu amei a forma do método por conta disso. Bom,
É muito importante que vocês não fiquem com esse conhecimento guardado pra vocês. Foi até por isso que eu criei meu método, sabe? Porque eu tinha muito conhecimento, eu sabia o quanto que eu podia ajudar mais e mais pessoas. Eu já, como eu já até falei anteriormente, já ajudava outras pessoas de outras formas. E aí eu falando, ajudando, umas amigas começaram a falar, você precisa postar sobre isso, você precisa trabalhar com isso, você é muito boa. E aí eu falei, é verdade, eu posso ajudar muitas pessoas, né? Eu quero até aproveitar esse momento pra falar mais uma vez com vocês. Se em uma aula gratuita eu conseguir mostrar para você 5 etapas que podem mudar a forma como você conduz uma conversa de vendas, imagine o que acontece quando nós trabalhamos isso com mais profundidade. Bom, eu tenho a minha mentoria coletiva do meu método MC, que é o marketing comportamental, e a proposta da minha mentoria é justamente essa. É não entregar apenas conhecimento para você, é ajudar você a entender estratégia, comportamento, posicionamento, marketing e vendas. E principalmente, aprender a aplicar no seu negócio, na sua forma de trabalhar. Na mentoria, nós vamos conseguir aprofundar aquilo que hoje eu trouxe de forma resumida para vocês. Porque hoje eu falei, faça perguntas. Na mentoria, nós conseguimos trabalhar o quê? Como fazer, quando fazer, como interpretar a resposta, o que fazer depois da resposta, né? Como identificar o comportamento do cliente, qual tipo de cliente ele é. Né? Então, se você sente que sabe que precisa vender mais, que trava na hora de abordar, que não se sente, né, segura para falar, que não sabe conduzir a conversa, que não sabe como se posicionar, ou sente que tem conhecimento, mas que não consegue transformar esse conhecimento em resultado. E é justamente o que eu posso ajudar você mais de perto nessa mentoria coletiva, tá? Eu não quero que você saia daqui pensando assim, nossa, eu preciso aprender mais de 1 milhão de coisas. Não, eu quero que você saia pensando, eu consigo aplicar isso. Porque é isso que eu quero construir com vocês. Mais clareza, mais estratégia, mais segurança para vender, tá? A nossa mentoria coletiva, ela vai começar amanhã. Estou muito animada. Então, se você sentiu que essa aula ela fez sentido para você, quer continuar esse processo comigo, aprofundar o método MC e aprender muito mais sobre marketing, comportamento e posicionamento e vendas, me chama, fale comigo, tire as dúvidas que você tiver, entenda como funciona a mentoria e veja se essa é a próxima etapa que faz sentido para você. Tá? Eu quero agradecer muito você pela sua presença aqui comigo. Eu espero de verdade que você coloque pelo menos essas 5 etapas em prática ainda hoje ou a partir de amanhã. Não tem problema, amanhã é dia de começar a trabalhar, né? Porque conhecimento parado, ele não transforma. A aplicação transforma sim. Eu quero deixar vocês com essa frase aqui em mente, olha. Estratégia que se aplica, resultado que se multiplica. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu sou Beatriz Rocha, do Método MC, e espero encontrar você no próximo passo dessa jornada. Um beijo e até a próxima, gente. Obrigada!